Vamos falar hoje de uma ferramenta de comunicação que, olha só, nasceu num lugar que a gente não esperaria, o mundo das vendas, mas que achou um propósito incrível na área da saúde. A ideia é justamente essa, aprender a vender sem precisar vender nada. Bora mergulhar nisso? Eu sei, soa um pouco estranho, né? A palavra vender do lado de cuidado, mas a questão aqui não é sobre dinheiro, é sobre conversa. Como é que se consegue guiar alguém para uma decisão que vai melhorar a vida dessa pessoa sem empurrar nada, só na base da compreensão mútua? Esse é um desafio que aparece em muitas áreas, mas na saúde ele é ainda mais delicado, porque a meta final é sempre o bem-estar da pessoa. Então, a pergunta muda. Não é como vender um tratamento, mas sim como ter uma conversa tão clara, tão empática, que a pessoa perceba por conta própria o valor daquele cuidado. É uma mudança de perspectiva. E para estruturar essa conversa, existe um método. O nome dele é SPIN. E a abordagem que ele traz propõe uma virada de chave fundamental. O que é genial aqui é que essa lógica é invertida. Em vez de ficar falando e apresentando coisas, o foco total é em perguntar. Fazer as perguntas certas para entender de verdade o que o outro precisa e, a partir daí, construir um caminho juntos. Então vamos dar uma olhada em como essa conversa estruturada funciona. SPIN, na verdade, é uma sigla. Cada letra é uma fase da conversa. E tudo foi pensado para que o diálogo seja natural e, claro, produtivo. E tá aqui o mapa do tesouro, digamos assim. Situação, problema, implicação e necessidade de solução. Parece simples e é mesmo. A mágica está em como cada etapa prepara o terreno para a próxima, fazendo a conversa fluir de um jeito bem orgânico. Bom, tudo começa com a situação. O objetivo aqui é simples, entender o cenário geral, sem fazer suposições. É o ponto de partida, sabe? É para todo mundo estar na mesma página. Com o contexto já estabelecido, a conversa avança para o problema. Agora é a hora de descobrir, através das perguntas, onde é que o calo aperta. Quais são as dificuldades, as insatisfações? É aqui que a necessidade real começa a dar as caras. E aqui a conversa ganha profundidade, a fase de implicação. A ideia não é assustar ninguém, mas sim conectar os pontos. Ajudar a pessoa a colocar em palavras o que ela talvez já sinta, mas nunca parou para pensar. Como esse problema afeta meu dia a dia de verdade? E os meus planos? É sobre dar peso e dimensão ao que está acontecendo. E, finalmente, a conversa chega na necessidade de solução. Depois de entender o cenário, o problema e o impacto dele, o foco vira para o futuro. As perguntas aqui servem para ajudar a pessoa a enxergar o valor de uma solução, os benefícios de tomar uma atitude. Ok, a teoria é bem interessante, mas como isso soa na vida real? Vamos acompanhar um diálogo simulado para ver como essa estrutura toda se encaixa numa conversa de verdade. Percebe? A conversa começa com uma pergunta de situação, bem aberta, direta, focada em entender o estado atual. Simples assim e super eficaz. Logo em seguida, a transição para as perguntas de problema. Note como a segunda pergunta já conecta a dor com algo bem concreto, as atividades do dia a dia. Isso faz a dificuldade ficar muito mais palpável. E essa frase ilustra perfeitamente a etapa de implicação. É um convite para o Sr. João visualizar um futuro positivo, focando no que ele tem a ganhar resolvendo o problema, e não só no que ele está perdendo agora. E para fechar, a apresentação de uma solução clara, seguida por um convite. A decisão final é totalmente da pessoa, que agora tem todas as informações que precisa para fazer a melhor escolha para si mesma. Mas claro, né, uma estrutura como essa só funciona se a intenção por trás for genuína. Não é uma fórmula mágica, é só uma forma de organizar uma conversa que precisa, antes de tudo, ser baseada em confiança. E a base de tudo é isso aqui. Ouvir de verdade. Não é só escutar as palavras, é tentar entender o sentimento por trás delas. É isso que transforma um simples diálogo em uma conexão real. E para essa conexão acontecer, a conversa precisa ser transparente, confidencial, respeitosa e, claro, profissional. São esses os pilares que criam um ambiente seguro, onde a pessoa se sente totalmente à vontade para se abrir. E quando surgem as dúvidas, que é super normal, seja sobre custo ou falta de tempo, a abordagem não é de rebater, mas de acolher. Começar com um "eu entendo a sua preocupação" já muda tudo. A partir daí, a conversa é sobre buscar soluções, não sobre ganhar um argumento. É validar o sentimento para depois oferecer uma informação que ajude. E claro, a atitude geral conta demais.
Um tom encorajador, uma postura atenta, tudo isso cria um ambiente de apoio, que faz a pessoa se sentir segura e compreendida do começo ao fim. No fim das contas, o ponto crucial é exatamente este. Isso não é um truque de persuasão, é uma maneira organizada de colocar a empatia em prática. É uma ferramenta para ouvir melhor, entender mais a fundo e, como consequência, ajudar de uma forma muito mais eficaz. Isso tudo faz a gente pensar. Se esse jeito de conversar focado em entender antes de propor funciona tão bem num ambiente tão delicado como o da saúde, imagina só o impacto que ele não teria em outras áreas da vida. Onde mais a gente poderia trocar essa mentalidade de vender pela de ajudar? Fica aí uma boa reflexão para a gente levar.